Dando continuidade ao nosso conteúdo, agora falaremos o conceito de sistemas lineares 2x2. Ou seja, é um sistema que tem duas equações lineares. Tá? Duas equações e essas equações têm duas incógnitas. Por isso que o nome é sistema 2x2. Então é um sistema composto de duas equações e duas incógnitas. Para contextualizarmos, então, para resolvermos então sistemas lineares, vamos começar com um problema. Olha aí, Tina passeava pelo calçadão da praia quando avistou um quiosque que vendia sanduíches e água de coco. Em um cartaz havia as seguintes sugestões de pedido: 3 águas de coco mais 2 sanduíches igual a R$ 30. 2 águas de coco mais um sanduíche igual a R$ 17. E aí, Tina então queria saber, com base nessa informação, qual era o valor da água de coco e qual era o valor do sanduíche. Tá? E aí, para isso, então, ela montou um sistema de equação em que x representa o número de águas de coco e y representa o número de sanduíches. Então, se a gente olhar a primeira informação, olha, 3x mais 2y igual a 30. É a primeira equação nossa. A segunda equação, 2x mais y igual a 17, ou 2 águas de coco mais um sanduíche igual a 17, tá certo? O conjunto dessas duas equações lineares é um exemplo, né, de um sistema linear de duas equações e duas incógnitas, ou um sistema 2x2. Então, resumindo, né, definindo aqui sistema linear 2x2, nas incógnitas x e y é um conjunto de duas equações lineares em que x e y são as incógnitas de cada uma dessas equações. E agora o que a gente vai fazer é resolver esse problema então da Tina aí. Então nós temos aqui um sisteminha que precisa resolver. Esse conceito vocês já viram aí anteriormente no ensino fundamental. Como que eu resolvo? Existe mais de uma maneira, tá certo? A que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar uma das equações por um número de forma que apareça uma desses termos aqui na outra equação, só que com sinal trocado, com o oposto, para que quando eu some o resultado dá zero. Então o que eu fiz aqui? Eu multipliquei essa de baixo por menos 2. Por que eu fiz por menos 2? Porque olha lá, menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 17, menos 34. Para que quando eu some as duas, vai ficar 3x menos 4y menos 3x menos 4x dá menos x. Só que aqui ó, ficou, né, 2y e menos 2y, quando eu somo dá zero. É como se eu cancelasse essa parte. Ou seja, eu sumi com uma das incógnitas. E do lado de cá, 30 menos 34 dá menos 4. Então, menos x é igual a menos 4, x é igual a 4. Então, aqui eu já descobri o valor de x. X representa o preço da água de coco, eu já descobri. Cada água de coco custa R$4. Agora, se eu pegar o valor de x e substituir em uma das incógnitas, em uma das equações, eu consigo descobrir o valor do y. Foi o que foi feito aqui. Então, substituí aqui por 12, 3 vezes 4, 12. Somei menos 12, né? Subtraí 12 de ambos os lados. Aqui dá zero, fica 2y igual a 30 menos 12, que dá 18. E aí eu chego à conclusão que y vale 9. Então já descobri também que o sanduíche custa R$9. E aí esse x igual a 4, y igual a 9 é a solução do nosso sistema de equação, tá certo? Então podemos escrever aqui que a solução desse sistema de equação é o par ordenado 4 e 9, tá? Lembrando que a ordem importa. Além dessa maneira que vocês já conhecem de resolver equações, sistema de equações do segundo grau, nós poderíamos fazer usando interpretação geométrica. Como assim? Se a gente pegasse o primeiro problema lá, olha a primeira equação. A primeira equação era 3x mais 2y igual a 30. Se eu isolar o y, eu fico então aqui, ó, 3x passa para o outro lado, fica menos 3x, o 2 que está multiplicando o y passa dividindo, nós chegaríamos nessa equação aqui, que pode ser simplificada. Então 30 dividido por 2 dá 15 menos 3 meios de x. Isso daqui, se vocês observarem, é uma equação
é uma função do primeiro grau, em que o y depende do x. Se é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, né? Isso é uma função afim, o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, o coeficiente angular, o que acompanha o x é negativo, é uma reta decrescente. É essa reta que está aqui. Certo? A R, na verdade, é essa, né? Olha lá, quando x for 0, dá 15. Está passando no 15, então é essa daqui. Bem, se eu pensar agora na outra equação, fazer o mesmo procedimento, isolar o y, eu chego nessa equação aqui, cujo gráfico também é uma função, né, cuja a função também é do primeiro grau, se eu pensar no y sendo função de x, cujo gráfico também é uma reta, que é essa outra aqui, certo? E aí elas duas se encontram nesse ponto aqui. Se eu for ver então onde ela se encontra, é quando o x vale 4 e o y vale 9, que é exatamente o par ordenado que nós acabamos de descobrir o resultado. Ou seja, dá para a gente descobrir usando a interpretação geométrica. Além disso, se a gente olhar como são duas retas, são retas concorrentes, elas se encontram num único ponto. Tá? Então isso quer dizer que esse sistema ele tem uma única solução. E aí quando ele tem uma única solução, né, um sistema 2x2 tem uma única solução, nós dizemos que ele é possível, então ele é possível de resolver e ele é determinado. Então dá para a gente determinar qual é o valor qual é a solução do sistema, certo? Então olha lá, sistema possível determinado, ou SPD. Um outro exemplo agora, muito parecido, tenho duas equações de duas incógnitas. Vou multiplicar uma delas por uma constante. Vou multiplicar de cima por menos 2. Por quê? Porque aí vai aparecer mais 4 aqui. Com esse menos 4 cancela. Só que quando eu multiplico a primeira por menos 2, vai ficar menos 2 vezes x, menos 2x, mais 4y, que está aqui, menos 2 vezes 5, menos 10. Na hora que eu somo as duas equações, olha lá, dá 0x mais 0y. 0 vezes x é 0, 0 vezes y dá 0, desse lado dá 0. Então a gente chega que 0 é igual a menos 3. E a gente sabe que 0 não é igual a menos 3. Isso é um absurdo, tá certo? Ou seja, essa equação 0 igual a menos 3 nunca vai ser satisfeita. Então, resumindo, não tem x e y que satisfaça essas duas equações ao mesmo tempo. Então, nós dizemos nesse caso que o sistema não admite solução. Então, ele não tem solução, certo? Geometricamente, se a gente fosse pensar em gráfico, seria a mesma coisa. Eu teria duas funções afim. Quando eu isolasse o y em função do x, na hora que eu fosse traçar o gráfico, ia dar dois gráficos assim, ó, duas retas paralelas. Perceba que são duas retas que têm o mesmo coeficiente angular, meio. Então, seriam duas retas paralelas, ou seja, elas não se encontram, então não existe um valor de x e y que satisfaça as duas ao mesmo tempo. Esse é um caso que nós dizemos que é um sistema impossível. Então, o sistema é impossível de resolver. A gente indica por SI. Tá? E aí a solução é o quê? Vazia. Não tem solução, é o conjunto vazio. Certo? O último caso agora que nós temos é duas equações do mesmo jeito, com duas incógnitas. Vamos tentar resolver do mesmo jeito. Multiplico uma delas por menos 2. Quando eu multiplico por menos 2, vai ficar menos 2x vezes menos 2y igual a menos 2. Na hora que eu somo com a de baixo, vai dar 0x mais 0y mais igual a 0. Ou seja, 0x mais 0y é 0. Se a gente chega em 0 igual a 0. A gente não chega num absurdo igual ao anterior. Né? A gente chega em algo verdadeiro. 0 igual a 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema ele é possível de fazer. Você não chega num absurdo. Só que você não consegue determinar qual é a solução. Tá? Por que isso acontece? Porque se você olhar, pessoal, olha a primeira equação. Se você multiplicar por 2, dá exatamente a de baixo. Ou se você pegar de baixo e dividir por 2, dá exatamente a de cima. Então, uma e a outra, elas são a mesma coisa, só que multiplicado por uma constante. Tá? Então, na verdade, aí, esse tipo de caso, quando acontece isso, de uma ser a outra multiplicada ou dividida por uma constante, na prática, nós temos uma equação só. Tá? E aí, uma equação só com duas incógnitas, nós temos, para cada valor de x que eu atribuo, eu encontro um y correspondente. Então, nesse caso, nós temos o quê? Infinitas soluções.
Então esse caso aqui é um caso em que o sistema ele é possível, só que ele é indeterminado, porque ele tem infinitas soluções, tá certo? Na prática, pensando do ponto de vista geométrico, se eu pegar a primeira expressão ou a segunda expressão, isolar uma das variáveis, simplificar ela, na prática a gente cai na mesma função, y igual a menos x mais 1. Consequentemente, isso quer dizer o quê? Que as duas retas, né, são a mesma reta na verdade, elas são coincidentes, tá certo? E aí, quando elas são coincidentes, quer dizer, qualquer valor de x e y pertencente à reta satisfaz as duas ao mesmo tempo. Então, esse é um caso que nós temos infinitas soluções. Então, resumindo, um sistema linear ele pode ser possível de resolver, quer dizer, tem solução. Só que aí ele pode ser possível determinado, quer dizer, tem uma única solução, ou ele pode ser possível indeterminado, isso quer dizer que tem infinitas soluções. Ou ele pode ser impossível, quer dizer o quê? Não tem soluções, tá certo? Com isso, fica alguns exercícios agora para vocês resolverem, né? Lembrando que vai ter um aí para mim entregar, tá certo? Abraço.